Nós falamos no outro domingo, domingo que passou, Efésios 1. Versículo 15 em diante, e depois 1 Pedro 2, 9 e 10. Nós lemos semana passada sobre a oração de Paulo a respeito do povo de Éfeso. E ali nós entendemos que aquele povo era um povo que estava chamando a atenção de Paulo. E Paulo fala de uma intercessão. Ele fala de uma intercessão, que ele estava intercedendo por aquele povo. Paramos no 15, falamos do 15, depois falamos da sua grandeza, da sua sabedoria, que tudo está acima, o Senhor está acima de todo principado, potestade, dos dominadores no mundo celestial. Nós falamos então que o Senhor está sobre todas as coisas. Mas nós da religião, nós colocamos o Senhor como aquele que está em um lugar da nossa vida, que nós tomamos Ele de vez em quando, e muitas vezes até pensamos que estamos usando. Então ali nós entendemos que Deus, Ele não está preso nessa atmosfera nossa. Por isso que nós não precisamos de procurar Deus através de uma imagem de escultura. Por isso que nós não precisamos procurar Deus através de algo que é feito por mãos de homens, criado na imagem que o homem pensa. Nós podemos chegar diante do Senhor, nós podemos entrar na sua presença, sem precisar de nada nos auxiliando. Querido, isso é para uma igreja madura, uma igreja que já não está mais satisfeita com uma aguinha, com uma coisinha simples, uma igreja que tem fome de Deus. E se você pegar essa carta, você vai ver Paulo encontrando uma maneira de colocar isso para aquele povo. Agora, passando para o 2, vimos sobre a predestinação, e eu quero dar uma pincelada ainda pela manhã sobre isso. No 2 diz assim, capítulo 2: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nos mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele, nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça
em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Aqui nós vamos fazer uma reflexão da nossa vida. Irmãos, todos nós estávamos perdidos. Não era um estava mais perdido do que o outro, não. Independente da situação que envolvia o ser humano, independente da decadência que estava o ser humano, todos nós estávamos perdidos sem Deus. Sem Deus. Porque o Senhor não está preso neste mundo. A Bíblia fala que Ele é da eternidade. Tanto é que qualquer um de nós temos o nosso corpo, temos o limite do nosso corpo. E todos nós estamos aqui de passagem. Mas agora, o Senhor está falando, ou está nos relembrando, Paulo está nos relembrando o povo de Éfeso, a respeito da condição passada, a respeito da condição anterior. Então aqui ele está dizendo que nós fomos vivificados, porque nós temos que sair dessa condição e viver a condição cristã. A palavra do Senhor diz que quando nós éramos do mundo, nós agíamos como o mundo. Nós vivíamos no percurso, das coisas do mundo. O mundo ia para lá, nós íamos também. Mas ele diz, hoje vocês não mais vivem dessa forma, ainda que está no mundo caído. Ele está dizendo que hoje nós nos encontramos em Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Nós nos encontramos em Cristo. E ele diz, isto não é obra humana, não é mérito de ninguém. Ele está falando, tudo que vocês vivem na graça é exclusivo de mim. Ele está nos trazendo para Ele, dizendo, olha, quando você se reúne, vocês devem estar se reunindo no meu nome, porque eu estou no meio de vós. Então o Senhor, Ele está trazendo a igreja para mais perto, dizendo, vocês precisam entender aquilo que eu proporcionei para cada um naquela cruz. Plano divino, plano de salvação. O Senhor nos alcança com misericórdia. Agora Ele está dizendo que é para mostrar nos séculos vindouro, quer dizer, algo ainda que vai acontecer, nós vamos viver a suprema graça da sua bondade. Irmãos, se nós pensamos que já experimentamos dessa bondade, ainda nenhum de nós experimentamos dela de maneira plena. Porque o Senhor está falando que Ele reservou algo para o futuro nosso. Ele está falando para a igreja. Ele está falando para a igreja. E quando a gente se reúne aqui, a gente não reúne para outra coisa, a não ser para espiritualizar a igreja. Não é um lugar de negócio, não é um lugar de onde eu encontro com meus amigos, aquela pracinha que ali está, não. Por isso que eu venho para a casa de Deus, porque eu preciso espiritualizar a minha vida. É aqui que eu me encontro, pastora, mas eu falhei, eu pequei, eu errei, eu tropecei. Irmãos, olha bem, Jesus encontra com aquela mulher no caminho. A palavra do Senhor diz que aquela mulher estava caída. Ela estava na posição de quem merecia a morte. Ela estava ali naquele estágio de uma pecadora suja, imunda.
E a palavra do Senhor diz que aquela mulher foi pega em pecado. Jesus deu a oportunidade para aquela mulher, dizendo: mulher, perdoados são os teus pecados. Mas Jesus também, ao mesmo tempo, deu a oportunidade para todos que ali estavam, para uma reflexão, dizendo: quem não tem pecado? Então nós precisamos analisar a nossa vida. Não é porque chegamos no final do ano, eu tenho que fazer um checklist da minha vida, eu tenho que colocar alguma. Não, irmãos, eu tenho que fazer isso todo dia. Quanto tempo você não ora? Quanto tempo você não lê Bíblia? Porque isso é religião. Irmãos, nós estamos presos numa religião de fazer as coisas de vez em quando. Relacionamento com Deus é diferente. Relacionamento, você deseja estar com Deus, você quer estar com Deus, você quer orar, você quer expressar, você quer estar junto com Ele. Então, nós precisamos nos aproximar do Senhor, porque é um amor muito grande sobre a nossa vida. Irmãos, como que Ele nos ama? Como que Ele nos ama? No capítulo 1 nós falamos sobre o homem foi predestinado. E muitos já ouviram isso no mundo, no espiritismo, falando de uma predestinação. Não. Biblicamente, eu quero explicar uma verdade. A verdade é que nós fomos predestinados a morar com Jesus Cristo eternamente. Amém, igreja? O Senhor já olhou para nós e disse: olha, você já foi separada. Então está muito bom, está tudo muito fácil. Só que tem que agora eu mesmo vou trabalhar nas minhas escolhas, para isso ser uma verdade na minha vida. Para que isso seja uma verdade na minha vida, para que eu venha ser uma pessoa realmente predestinada a ir para o céu, eu tenho que trabalhar nas minhas escolhas, no meu estilo de vida. Eu preciso trabalhar em mim, porque essa santificação, ela não pode ser achada só dentro da igreja, só aos domingos, só às quartas, não. Essa santificação deve ser todos os dias, aonde eu vou trabalhando em mim, aonde eu vou trabalhando em mim, e eu vou chegando mais perto do Senhor, porque Deus não vai anular a nossa liberdade. Ele não vai, de maneira nenhuma, anular sua liberdade. Mas Ele vai deixar você fazer as suas escolhas, como eu faço as minhas. E aqui então, eu posso ver o amor de Deus. Irmãos, é esse momento que eu encontro o amor de Deus. Muitas vezes você não está parando para se ouvir mais. Você não está olhando para você e nem ao redor do que está acontecendo. A sua semeadura. Irmãos, se nós estamos plantando abóbora, nós não temos que ficar em cima daquela sementeira orando para que nasça o abacate. Nós não temos que ficar ali. Eu vou espiritualizar agora a semente. Essa semente é de abóbora, mas eu não gosto de abóbora, eu não quero abóbora. Eu vou querer então uma outra coisa, e eu vou orar sobre a semente, porque é um poder sobre a minha vida. Não existe isso, irmãos. Você está tentando usar esse poder contra a própria natureza da semente. Você está tentando se enganar. Se você está plantando falatório, se você está plantando coisas ruins, você não tem que ficar parado e orando sobre a semente, falando: não, você tem que mudar de atitude. Arranca aquela semente de abóbora. Arranca, limpa novamente o solo e coloca a sementeira que você deseja colher aquele fruto. Isso é bíblico.
Irmãos, isso é muito simples. Tudo que eu planto na carne é da carne. Irmãos, tudo que eu planto na carne é da carne, irmãos. Não adianta eu tentar orar, porque eu vou agora orar sobre essa atitude carnal, para que o Senhor venha ter misericórdia e santificar, não. Tudo que é da carne é carnal. Essa cruz estava lá atrás, tinha tudo preparado aqui da festa de ontem. Tudo que foram feito, tudo que carregou, tudo que colocou a mão, tudo que se movimentou é da carne. São trabalhos que a gente faz, braçal, carnal. Mas a palavra do Senhor diz que tudo que é espírito vem de frutos de arrependimento. Então eu preciso ter frutos de arrependimento. Então torna-se espiritual os frutos que eu estou produzindo. Por quê? Porque eu vou e perdoo, isso não é carnal, isso é espiritual. Eu vou e reconcilio, isso é espiritual. Eu vou e abraço quem precisa, isso é espiritual. Eu gasto tempo com necessitado, isso é espiritual. Agora carregar a cruz, limpar e tudo, isso é carnal, é braçal. Querido, por nós não discernir entre a mão direita e a esquerda, nós estamos fazendo que as duas tenham a mesma utilidade e tenham a mesma função. Nós precisamos discernir o que é realmente espiritual, o que é realmente do espírito, o que é realmente da carne. Irmão, quantas vezes nós queremos que alguma coisa seja espiritual e nós sabemos que não é. Paulo aqui está trazendo isso, que na frente, lá na frente, irmão, nós vamos ver coisas que ainda nós não vimos. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós somos criados por Deus. Nós somos criados por Deus. Nós somos aquele amor. Se tem algo que Deus mais ama, querido, é a humanidade. É a humanidade. O amor de Deus não interfere. Deus não me ama mais do que ama aquele pecador que está preso agora. O amor de Deus por mim, o amor dele por ele é a mesma. Estamos vivendo em condição diferente pelas nossas escolhas, mas o amor de Deus é o mesmo. É o mesmo, irmãos. E Ele nos preparou, nos predestinou para a eternidade, para morar com Ele. Mas Ele diz que muitos ainda continuam sendo filho das trevas. O Senhor está chamando os filhos das trevas para a luz. Mas muitos, pela sua opção, têm uma religião, têm uma característica cristã, mas as trevas estão em abundância. É isso que o Senhor está falando para a igreja. Ele está trazendo a igreja dizendo: eu te amo, eu amo vocês, como eu amo vocês. Eu dei o meu filho por amor a vocês, mas a escolha é de cada um. Agora, por nós estarmos vivendo 20, 30, 50, 96 anos, chama oportunidade. Nós estamos tendo oportunidade de envelhecer. Nós estamos tendo oportunidade de envelhecer e escolher, irmãos. Oportunidade. O que eu fiz ontem não serve para hoje. O que eu celebrei ontem aqui na igreja não serve para hoje, irmãos. Porque a oportunidade hoje que o Senhor está me dando, a oportunidade que o Senhor está dando à igreja hoje, ela é ímpar, é hoje. Mas Ele está nos chamando para que nós venhamos ouvir o que o Espírito diz à igreja.
O que o Espírito tem dito à igreja? O papel do pastor é cuidar da igreja. Como cuidar da igreja? Pregar a verdade. Pregar a palavra. Esse é o papel do pastor. O papel da ovelha. Porque o pastor é uma ovelha. Mas ele sendo um pastor, ele está cuidando do rebanho. O papel da ovelha é ajudar outros. É ajudar outros a sentirem como um rebanho. Esse é o papel da ovelha. Não é expurgar a outra ovelha, não, é aproximar as ovelhas. O papel da ovelha é justamente esse, é fazer com que todos venham se sentir bem cuidados. Esse é o papel da ovelha. Aqui está falando que eu e você, nós somos separados de Deus. Nós somos separados de Deus. Que oportunidade que o Senhor está nos dando. E Ele diz que no tempo passado nós éramos como aqueles que estavam no mundo. Ele diz: outrora tu eras também dessa forma, mas hoje vocês não são mais assim. Mas Ele está deixando bem claro que é através de Cristo Jesus, que ressuscitou e está sentado nos lugares mais altos. Cristo Jesus. Cristo Jesus, que está sentado em lugares altos. Qual a relação sua com Cristo? Pastora, eu conheço o sacrifício. Irmão, quantas vezes você fala de cor alguns versículos? Mas aquilo não é vida para você. Você sabe da luz, mas as trevas estão em abundância. E Ele diz: outrora éramos trevas, hoje sois luz em Cristo Jesus. Então, querido, qualquer que sejam as nossas fraquezas, nós precisamos deixar o Senhor operar na nossa vida. Operar na nossa vida. Operar em áreas que nós não estamos deixando Ele operar. Operar nas áreas mais profundas do nosso caráter. Esse é o verdadeiro culto. Aonde o Senhor reúne o seu povo e não deixa ninguém frenético sair daqui num auê danado, com a bola cheia, sem reflexão nenhuma. Porque quando eu saio daqui, eu tenho refletido nas palavras. Porque eu sei que nós estamos vivendo no tempo que o Senhor já está trabalhando na igreja. Perceba quem quiser. Ele está trabalhando em áreas da nossa vida. Porque Ele já está nos preparando, irmãos, para viver a eternidade. Ele já está nos preparando para viver a eternidade. Aleluias! Ele já está nos preparando para viver algo sobrenatural com Ele, mas aqui em vida. Mas Ele precisa que eu e você venhamos refletir sobre o nosso cristianismo, sobre a nossa vida com Ele. É Ele que quer que nós venhamos refletir isso. Porque Ele quer relacionar com mais intimidade com a igreja. Com mais intimidade com a igreja. Sabe,
Essa semana eu estava pensando, na primeira vez que eu tive o contato com o avivamento, 2012, em Toronto. E eu peguei os vídeos e estava ali ouvindo os vídeos, vendo e ouvindo as mensagens. E eu lembro de uma oração que eu fiz ali, na primeira igreja que viveu o avivamento. Não sei se vou falar certo, mas Ketnefai. É o primeiro lugar que eu vi e vivi o avivamento. Eu já tinha vivido cura com o Dr. Moshe Cerulli, em ver uma pessoa andando, uma criança que nunca andou. Eu vi um cego enxergando, aqui no Mineirão. Mas quando eu vi o avivamento, em 2012, a primeira vez, eu lembro que eu fiz uma oração: Deus, por que a igreja brasileira não vive isso? Nós somos brasileiros, estamos aqui, tantas nações reunidas no mesmo lugar. Há 4 anos, tem uma profecia dizendo que o avivamento virá do Brasil. O avivamento vai vir da nação brasileira. Amém? E eu ouvindo e vendo essa mensagem quarta-feira, essa semana agora, eu disse: Deus, mova a começar por nós. Mova a conversar por nós. Mas se nós não tivermos mensagens para despertar o povo, para viver o avivamento, a igreja ainda vai viver nas mesmices. O que vai libertar o povo de qualquer escuridão é você conhecer a verdade. Conhecendo a verdade, você vai viver o maior avivamento que o mundo já viu. 4 anos já disseram que o Brasil vai promover esse avivamento, todo mundo vai conhecer o avivamento. Brasil vai promover algo, porque o Espírito Santo está achando vazão na igreja, mesmo que nós estamos vivendo em dias difíceis. Mas você pode dizer: comece por mim, comece pela minha vida. Se nós não ouvirmos verdades, nós vamos continuar querendo ouvir só coisinhas que não nos cobrem nada, e nós vivendo na futilidade. Comece por nós. Paulo está dizendo ao povo de Éfeso: rogo por vocês. Rogo por vocês. E hoje, depois de milhares de tempo, eu estou dizendo a mesma coisa. Rogando pela igreja, para que a igreja venha experimentar algo muito maior do que nós estamos vendo nos dias de hoje. Vestir uma roupa, vir para a igreja e não esperar nada de Deus. Está com o casamento falido, vir à igreja, bater palma, rir um para o outro com cara de paisagem e não esperar nada de Deus. Está na casa de Deus doente, com o corpo doente, totalmente doente, e vir na igreja fazer de conta que não está na casa de Deus. Isso é pecado, não esperar nada de Deus. É isso que o Senhor está querendo, que nós venhamos para a casa dEle, mas que venhamos esperar algo dEle. Esse é um avivamento. Eu vim à casa de Deus, mas esperar dEle algo para a minha vida, para o meu casamento, para a minha saúde, para a minha nação, esperar algo para o mundo, esperar algo, irmãos, esperar algo. Vim para a casa de Deus, mas esperar algo de Deus.
Isso promove o avivamento. O povo que eu via lá, que eu conheci, foi o povo da África. Foi o povo que mais esperava receber algo ali na igreja de Cat Nephi. Era a igreja, o povo da África. Eles mergulhavam. Eles iam e esperavam receber de Deus, e era fantástico. Irmão, você vem para a casa de Deus e não espera receber nada, nada pode acontecer. Mas se eu espero, algo vai acontecer. Amém? Vamos colocar de pé. Queremos sim, esperamos de Deus algo hoje. Põe a mão na altura do seu coração. Não fique preocupado com A e com B. Só você e Deus agora. Quero ministrar na sua vida. Nós, quarta-feira, depois do culto, vivemos algo aqui tão sobrenatural. Acabou o culto, nós não conseguimos sair deste lugar. Não tinha ninguém pregando, não tinha ninguém cantando. Mas foi algo tão sobrenatural que Deus preparou para nós, quarta-feira, após o culto. Não é isso, Vanildo? Eu disse, irmãos, quem quiser ir embora pode ir. Porque o que vai acontecer é o que o Espírito está fazendo. E nós que ficamos, 80% da igreja ficou, não tinha um instrumento ligado. Não, irmãos, foi que mover que o Espírito Santo fez no nosso meio. Foi algo sobrenatural. São esses pequenos fogos que eu estou vendo dentro da igreja, tenda do avivamento. Eu sempre vejo uma coisa, vejo outra, uma palavra profética. Sempre Deus está trazendo algo, porque Ele quer incendiar a igreja. Ele já está preparando a igreja. Tenha fome, mais fome de Deus, mais sede de Deus. Senhor, nesta manhã, eu quero ministrar debaixo do Teu Espírito essa verdade, Senhor, que não só foi pregada, Senhor, mas foi ministrada a cada coração. Senhor, eu oro para que haja um fortalecimento do fraco. Senhor, levanta o que está caído. Converta o coração deste Pai que está longe da Tua presença. Senhor amado, acenda o fogo aonde já não tem mais fogo. Senhor, aviva a Tua igreja, Senhor, como nos primeiros tempos. Senhor, traz, Senhor, sobre nós esse fogo, e venha nos purificar, Senhor, porque o fogo purificador tem que estar sobre a nossa vida, e que Tu venhas queimar, Senhor, toda obra que não produz fruto nenhum em nós. Que Tu venhas queimar, Senhor, toda essa religião falsa. Que Tu venhas queimar, Senhor, tudo aquilo, Pai, que está nos afastando de Ti. Visita a Tua igreja, Senhor, visita a Tua igreja. Haja um sopro, Senhor, haja um sopro. Só o Senhor para avivar o povo, só o Senhor para convencer o homem, só o Senhor para ajudar o homem a viver a predestinação. Senhor, nos ajuda, é o que nós Te pedimos nessa manhã.